Olá pessoal, tudo bem? Mais um videozinho aqui no canal. Estou pretendendo com esse vídeo fazer uma nova série para o canal, que são reflexões filosóficas, né? Particulares. Então, a partir das minhas reflexões, um pouco dos meus estudos, né, nessa área, e eu vou trazer aqui alguns temas para nós debatermos, né? O objetivo da filosofia a gente criar aí um debate nesse aspecto do que eu estou tentando colocar, né? Então já peço para que você deixe aí seu like, compartilhe, se inscreva no canal se você não for inscrito e deixe os seus comentários, né? Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, ouvir a sua voz, no que você pensa sobre esse assunto. E eu vou trazer aqui de novo, né? Deixar assim bem claro o objetivo e qual é o método que eu vou trabalhar nesses vídeos. São reflexões filosóficas, reflexões pessoais, elas podem não estar completamente corretas, porque eu estou ainda num processo de estudo desta questão, né? E eu sou um filósofo iniciante, né? Assim, estou tateando ainda o mundo da filosofia, do pensar, da reflexão sobre alguns assuntos bastante fundamentais para a filosofia. E, obviamente, eu posso cometer alguns erros, alguns equívocos, e aí é importante a sua participação também nesse ponto. Bom, e o que me leva a trazer esse vídeo aqui, né? Qual é o tema, né? Eu estou trabalhando algumas reflexões sobre a questão do ser, né? O ser na filosofia. E para isso, para trabalhar isso a partir dos parâmetros filosóficos, eu estou me colocando aqui sem nenhuma espécie de dogmatismo, né? Então eu uso a metodologia filosófica para fazer filosofia, né? Então eu não, a perspectiva aqui não é uma perspectiva religiosa, não é uma perspectiva transcendental, mas uma tentativa de uma apresentação humanista, uma apresentação do ser mesmo, né, a partir daquilo que nós somos, né? Então, uma reflexão puramente filosófica mesmo, né? Então, eu tenho como uma das bases dessa minha reflexão o livro que eu estou estudando, que é o Ser e o Tempo, do Heidegger. Um livro difícil, duro, pedregoso, né? Bastante complexo, mas estou caminhando no estudo do Heidegger, né? Junto com outros filósofos também. O Hans Jonas, que é um filósofo que eu trabalho já há algum tempo. Estou relendo o Princípio Vida, né? Fundamentos para uma Biologia Filosófica, agora a partir de uma leitura mais crítica, né? Que a gente faz, mesmo quando é uma leitura mais acadêmica, você já parte de um pressuposto de aceitar algumas questões que o autor coloca, sem criticar, sem colocar dúvidas, sem colocar perguntas sobre essa questão. Mas nessa leitura que estou fazendo, eu estou questionando, perguntando, criticando o autor, né? E de novo, a crítica aqui, ela é um objetivo dessa crítica é perguntar, né? Isso aqui para mim não está claro, isso aqui para mim não faz sentido, isso aqui para mim falta uma fundamentação. Muito bem, então a partir disso que eu estou trabalhando, eu tenho algumas questões, né, com relação ao quem nós somos, né, o que é o ser humano, né, o que é a vida propriamente dita, né? Então, suspendendo todo e qualquer juízo teológico, né, eu parto da premissa de analisar a perspectiva do ser independente da perspectiva teológica, da perspectiva religiosa. Então, de novo, né, uma avaliação a partir do ser humano, numa perspectiva humanista, daquilo que está posto, né, como o Heidegger vai colocar,
como o ser aí, esse ser jogado no mundo, esse ser que está colocado diante da realidade, para entender um pouco mais a vida e a partir daí também entender como é o viver, o que é o viver, né? Para que viver, o que significa a vida, né? E isso tem uma aplicação pessoal, obviamente, que é também entender como eu estou vivendo. A partir disso, né? Entender a partir do que é o ser humano, do que é esse ser, entender como que você vive, como que você está vivendo, né? E isso ajuda a você também direcionar um pouco os seus caminhos, né? E direcionar a sua forma de viver. Bom, então posto este princípio, né? Essa explicação sobre o que eu passo a entender um pouco esse ser humano a partir dessa vivência da vida, né? E uso muito, e estou usando, né, para isso também, as concepções filosóficas, tanto do Heidegger, quanto do próprio Nietzsche, quanto de outros filósofos, né, Schopenhauer, outros que trabalham essa perspectiva de alguma maneira, né? Ah, obviamente que a primeira concepção que você tem, que você chega, né, é que esse fenômeno da vida, ela é de uma complexidade extraordinária, né? É uma complexidade extraordinária. Não há ainda algo fechado sobre isso, né? Há essas posições filosóficas interessantes que às vezes se contrapõem, às vezes se complementam, mas que apresentam um primeiro fator, que é esse fator de espanto pela vida, né? E eu queria começar por aqui, né? Porque eu acho que, de uma certa maneira, o ser humano perdeu o espanto pela vida, né? Ele perdeu o espanto de estar vivo, né? Desse fenômeno da vida que é tão extraordinário e tão complexo e que, por não haver uma reflexão coerente sobre isso, a vida se torna, muitas das vezes, problemática, ela se torna até nociva, né, para o outro e para a vida em geral, né? E eu acho que nós perdemos essa perspectiva do espanto pela vida, pela se maravilhar pelo fenômeno da vida de forma geral, né? Nesse aspecto, o ser humano se alienou dessa complexidade, né? Ele se alienou dessa dúvida. Ele ou simplesmente não pensa mais sobre esse aspecto, ou as suas compreensões são extremamente superficiais, com respostas muito singelas e frágeis sobre essa questão da vida, né? E aí é uma crítica também para a própria religião, em que muitas das vezes hoje também não está mais se maravilhando com a vida, né? Não se pensa mais no fenômeno da vida. A vida é algo posto sem nenhuma pergunta, sem nenhum questionamento sobre o que é a vida, como viver, e isso se reflete numa religiosidade superficial também, né? Numa religiosidade que não tem mais nenhuma profundidade, que não tem mais nenhum lastro com essa questão, né? Que com as próprias respostas que a religião trouxe lá atrás e que hoje são relativizadas, são desconstruídas, são ignoradas, né? Então, o que eu coloco é esse espanto ao você olhar ao redor e ver a vida, né? Brotando, se expandindo, se transformando e decaindo, né? Porque a vida, ela também tem esse processo, né, nosso, né? Nós nascemos, vivemos aqui por um tempo, de uma forma ou de outra, bem ou mal, depende muito das questões relacionadas ao meio onde você está, e nós morremos, né? E as religiões, de forma geral, tendem a apresentar algumas respostas para o problema da morte, inclusive, né? O que aconteceria com a morte do ser humano, né? Então, como eu estou suspendendo este aspecto, eu não vou entrar nessa questão transcendental,
transcendental religiosa, mas num aspecto mais transcendental humanista, né, de como encarar a vida. Bom, isto posto, né, eu entendo que aqui nós temos o ser humano, né, esse ser que está na vida e que se relaciona com a vida, por alguns parâmetros, né, alguns aspectos. Né? O primeiro aspecto é que nós somos um ser biológico. Né? Eu acho que, obviamente, essa tentativa de nós extrairmos aqui a questão espiritual, e de novo, abro um parênteses, essa questão espiritual que estou colocando não é uma questão espiritual religiosa, mas a questão disso, né, que muitas vezes que nós não conseguimos efetivamente compreender claramente, que é esse aspecto humano, né, que nos diferencia dos demais animais, que não é apenas a questão mental, né, a questão do poder da mente, mas a questão da consciência, da autoconsciência, e como isso impacta, né, essa vida humana. E como isso faz com que nós possamos transcender, ou naturalmente transcendermos, os aspectos biológicos. Então, o ser humano, ele tem essa característica biológica, né, de animalidade, né? Somos um corpo físico, esse corpo físico tem necessidades biológicas, esse corpo físico tem expressões biológicas, porém o ser humano não limita-se a esse conjunto de experiências simplesmente biológicas, mas ele tem um aspecto além, que é justamente essa possibilidade do homem, por causa dessa autoconsciência e dessa capacidade de reflexão, de mente. Né? Então, como o Heidegger vai colocar, nós somos este ser aí, né, esse Daisen, em que ele está sustentado nessa tríade que seria esse sentimento, essa concepção pessoal, esse relacionamento com o outro e esse relacionamento com a nossa finitude, com a nossa morte, né? Então nós somos esse ser que ele é transcendente nesse aspecto, né? Nós temos a consciência da nossa finitude, e essa consciência nos angustia também, porque a experiência da vida nossa é uma experiência que se projeta para o futuro. Esse também é um conceito de Heidegger, né? Nós estamos sempre nos projetando para o futuro, nós somos sempre entes em possibilidade, ou seja, abertos, né? Característica exclusiva nesse aspecto, pelo menos, nessa magnitude do ser humano. E é isso que traz toda essa complexidade para o nosso viver, né? A nossa pessoalidade. Tá? E eu acho que, por vezes, e isso também vai estar de uma certa maneira no Heidegger, o meio em que nós nos encontramos, a sociedade em que nós nos encontramos, nos formata, né? De uma certa maneira, e que efetivamente, com o passar do tempo, nós abrimos mão dessa nossa pessoalidade, dessa nossa reflexão, dessa busca por aquilo que eu sou e o que eu quero ser, para nos enquadrarmos nos aspectos daquilo que a sociedade nos coloca como o que deve ser. Né? Então há uma distinção entre o que eu sou e o que eu quero ser, e o que a sociedade coloca como o que deve ser, né? Como você deve se portar, como você deve agir. Né? E isso, claro, tem suas reflexões na vida pessoal, psicológica de cada um. Então, esse ser humano é esse ser complexo, biológico, psicológico, né, ser de relacionamentos, e que se perde nessa construção muitas vezes. Eu diria que na maioria das vezes nós vamos nos perdendo da nossa autenticidade, né, daquilo que nós efetivamente somos, para atendermos o objetivo ou a expectativa
que nós projetamos também para aquilo que a sociedade quer de nós ou para aquilo que nós queremos mostrar para a sociedade de quem somos, né? E isso nos transforma, então, nesse ser que vive uma vida que vai perdendo a sua autenticidade pessoal, a sua autenticidade daquilo que você quer ser, daquilo que você é, daquilo que está enraizado em você. E dessa forma nós acabamos passando pela vida sem entender de fato o que deve ser a vida, né? Como devemos viver. Afinal de contas, de uma certa maneira, tudo isso está relacionado como o que é a busca pela vida, né? Porque se nós trabalharmos pelo aspecto simplesmente do que a sociedade nos coloca, a vida se apresenta como algo de um enfado muito grande, né? Eu vivo para trabalhar, eu vivo para sustentar aspectos da minha vida que mostrem para os outros aquilo que é encarado como uma vida de sucesso e que na maioria das vezes, de fato, não me completa, né? Na maioria das vezes não me possibilita viver autenticamente, porque eu estou me enquadrando num aspecto que a própria sociedade apresenta como sendo correto, apresenta como sendo normativo, né? E nós acabamos então sendo manipulados e vivendo e contribuindo, inclusive, para que essa manipulação continue existindo, né? Essa tentativa de ruptura com esse processo, ela é algo extremamente drástico para aquele que busca, né? É uma ruptura com valores que estão incrustados em você desde as suas mais tenras lembranças, né? Porque a sociedade vai moldando o indivíduo para que esses aspectos fiquem de aceitação, de estar fazendo parte desse pertencimento, né? Dessa busca, ela está enraizada em nós, né? E romper com isso é um aspecto difícil, é um aspecto problematizante e doloroso muitas das vezes, né? Então a reflexão ela nos ajuda a começar esse caminho de uma vivência em busca dessa plenitude, né, do ser em si, né, daquilo que você é de fato, né? E por isso é importante a reflexão, a busca e também entender que esses conceitos todos não necessariamente são conceitos finais, dogmatizados, fechados, né? Mesmo porque o ser humano é esse ser aberto para possibilidades, né? E aí isso faz essa diferença porque você começa a olhar então os aspectos manipuladores da sociedade de uma forma real, o que eles de fato são, o que eles de fato representam. Mas não necessariamente que nesse momento você conseguiu libertar-se desses aspectos, né? Que são aspectos, do meu ponto de vista, que lhe amarram, que lhe tiram a autenticidade, que lhe tiram as possibilidades de manifestação do ser, né? Por quê? Porque para nos adaptarmos e nos adequarmos a esse conjunto de normas, muitas vezes delas não escritas, mas normas aceitas, nós nos restringimos, né? Eu não me expresso, eu não me coloco, eu não me abro, porque eu tenho que, de uma certa maneira, me apresentar para ser aceito para esse conjunto e, por vezes, a sua autenticidade, a sua abertura para a expressão do seu ser podem não ser aquilo que as pessoas, a sociedade espera de você, né? Então, eu vou parar por aqui para não deixar esse vídeo muito longo, ele já está fechando com 20 minutos, mas é só um aspecto introdutório para possibilitar que esse início de discussão, esse início de reflexão,
e nos próximos vídeos eu pretendo continuar um pouco mais, trazendo alguns aspectos mais consistentes sobre esse tema. Fico por aqui, deixe aí o seu comentário, se chegou até o final desse vídeo, coloque sua opinião, coloque suas observações e até mais.